Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner e nesse vídeo a gente vai estar respondendo uma pergunta que é: o que acontece com a minha lavoura caso eu não realizar a análise de solo? Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like. Caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações de vídeos, de lives e fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. O que é a análise de solo? A análise de solo ela é uma etapa crucial para o sucesso ali de qualquer cultivo, seja ele de grande escala, média ou então de pequena escala. E ignorar a análise de solo pode estar resultando ali em diversos problemas que acabam impactando de forma direta a produtividade e também a saúde das plantas. Com isso, o solo ele se caracteriza como um alicerce para o desenvolvimento das plantas, para o desenvolvimento do cultivo. E sem esse conhecimento detalhado ali sobre as condições desse solo, como por exemplo os níveis de nutriente e principalmente o seu pH, o manejo do solo acaba se tornando difícil, se torna uma espécie de tentativa e erro, com consequências que acabam sendo desastrosas para o produtor rural. Antes de estar dando continuidade, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre o nosso novo lançamento, o CAIS. O CAIS é o curso de análise e interpretação de solos. Então, você que quer saber tudo sobre a parte de análise e interpretação de solos, se tornar um especialista nessa área, saber como a análise de solo impacta diretamente nos processos de correção do solo, né? Principalmente o processo de calagem, o processo de adubação e como isso tem reflexo na produção agrícola. Então, clique agora no primeiro link aqui na descrição. Clicando no primeiro link da descrição, você vai acessar o nosso site onde você vai ter todas as informações e vai poder já estar fazendo a sua matrícula agora mesmo. Beleza? Primeiro link aqui na descrição. Dando continuidade, eu vou estar falando nesse primeiro tópico quais são os principais problemas que podem ocorrer caso eu não realizar a análise de solo. Bora lá. Começando pelo primeiro, que é a falta ou excesso de nutrientes. Então, sem uma análise precisa, você não sabe a certa quantidade de nutrientes ali presentes no solo. E isso pode levar a dois cenários problemáticos que eu vou estar falando agora para vocês. O primeiro cenário é deficiência de nutrientes. Na deficiência de nutrientes, as plantas elas não conseguem absorver os nutrientes necessários para um crescimento saudável delas, resultando em plantas fracas, pouco produtivas e também mais suscetíveis a pragas e também a doenças. O segundo ponto, que é o contrário disso, o excesso de nutrientes. Então, por outro lado, tá aplicando fertilizantes sem saber ali as reais necessidades do solo, pode estar causando um acúmulo de nutrientes, o que pode ser tóxico para as plantas e está prejudicando ali o equilíbrio do ecossistema do solo, que impacta diretamente na produção agrícola. Segundo ponto, acidez ou alcalinidade descontrolada. O pH do solo ele é um fator determinante para a disponibilidade de nutrientes. E sem a análise de solo, você não tem como saber se o pH está adequado ali para o cultivo pretendido. Com isso, existem duas condições: o de um solo muito ácido e o de um solo muito alcalino. Começando pelo solo muito ácido. Um solo muito ácido ele pode estar aumentando a toxicidade de alimentos como, por exemplo, o alumínio, também o manganês, que em excesso acabam prejudicando o crescimento das plantas. E um solo muito alcalino acaba dificultando a absorção de alguns nutrientes, como, por exemplo, o ferro, o manganês e também o fósforo. Isso afeta a qualidade e também o rendimento das culturas.
Terceiro ponto, que é a baixa produtividade. Então, cultivar sem conhecer ali as condições do solo pode estar resultando de forma direta em baixas produtividades, já que as plantas elas não conseguem receber os nutrientes nas quantidades adequadas e crescer em um ambiente com problemas estruturais. Além disso, o resultado é um crescimento vegetativo comprometido e também colheitas abaixo do esperado, impactando diretamente a viabilidade econômica do cultivo. Quarto ponto, uso ineficiente de fertilizantes e insumos. Sem análise de solo, a aplicação de fertilizantes, a aplicação de corretivos é feita de uma forma aleatória, pode-se dizer. Isso acaba levando ao desperdício de insumos que podem ser aplicados ali, ó, tanto em quantidades desnecessárias, aumentando diretamente os custos de produção. Relacionado a isso, a gente tem 2 pontos. Tem um ponto voltado ao custo elevado com fertilizantes, por quê? Porque você pode acabar aplicando mais fertilizante que o necessário, aumentando os seus custos de produção. E o outro ponto é um impacto ambiental. O excesso de nutrientes no solo pode estar contaminando lençóis freáticos, rios, lagos. Isso causa problemas como, por exemplo, a eutrofização de corpos d'água e também a poluição ambiental. Quinto ponto, problemas tanto com pragas quanto com doenças. A saúde do solo ela está diretamente ligada com a resistência das plantas a pragas e também a doenças. Um solo desequilibrado ali em nutrientes, com problemas de pH, por exemplo, pode estar enfraquecendo o sistema imunológico das plantas, tornando elas mais suscetíveis ao ataque de pragas e também ao surgimento de doenças. Isso acaba aumentando a necessidade ali de intervenções químicas, intervenções biológicas, encarecendo ainda mais esse processo produtivo e reduzindo a sustentabilidade do cultivo. E o sexto ponto, colheitas inconsistentes. Se o solo ele não está adequado, as colheitas elas podem ser inconsistentes. Então, por exemplo, em um ciclo, você pode ter uma boa produção. Já no próximo ciclo, você tem uma queda drástica no rendimento. Isso ocorre porque o solo ele não foi adequadamente manejado e também corrigido. E o sétimo ponto, que está relacionado a todos os outros, que é o impacto econômico. Então, no fim das contas, não estar realizando a análise do solo pode afetar diretamente o seu bolso, o bolso do produtor rural. A baixa produtividade, uso ineficiente de insumos, desgaste do solo acaba gerando custos adicionais e reduzem a lucratividade. Baseado nisso, a análise de solo ela é um investimento relativamente pequeno, com retornos enormes que podem oferecer ao produtor rural. Ele oferece um diagnóstico completo das condições do solo, permitindo ali com que o produtor rural ele tome decisões informadas sobre fertilização, correção de pH, manejo da lavoura e muito mais. E sem essa prática, o cultivo ele torna mais arriscado, se torna mais custoso e, consequentemente, menos produtivo. Isso vai comprometer o sucesso da colheita e também a sustentabilidade da produção. Então é isso, galera. A gente viu o quanto a análise de solo ela é importante para a produção agrícola. Então, você que tem um cultivo, você que tem uma lavoura, não deixe de fazer a análise do solo. Relembrando novamente, caso você queira saber mais sobre a análise de solo, a gente deixou o CAIS, que é o curso de análise e interpretação do solo, no primeiro link aqui na descrição. E na descrição aqui a gente deixa também um e-book exclusivo que trata de tudo sobre a análise de solo. Vai estar no segundo link aqui embaixo. Além disso, na descrição tem as nossas redes sociais também: Facebook, Instagram, Telegram e muito mais. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.